Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à quinta edição do IntegraCast, um programa fantástico, incrível. Já estamos sendo acompanhados lá no Instagram e você está aqui no YouTube agora, chegando neste exato momento. É o nosso convidado especial. Nós temos hoje aqui grandes amigos sentados essa mesa que por horas tratou de empreendedorismo, tratou de negócios, tratou de superação, tratou de tantos assuntos voltados exclusivamente para empresários, empreendedores. Amigo, amiga, eu te convido a ficar, porque hoje o programa ele é um divisor de águas aqui nessa mesa. Hoje um assunto fenomenal, incrível, fantástico. Vamos falar, sabe, sobre o quê? Felicidade. Uma pergunta minha para você. Você é uma pessoa feliz? Não responda. Fique conosco aqui. Ao longo do programa você vai descobrir. Meu amigo Newton, estreando conosco aqui hoje na ancoragem do programa. Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso. Antes de tu falar, eu quero mandar um abraço muito carinhoso, um beijo no coração do meu irmão Dênia. Dênia, Deus abençoe a tua vida. O Dênia esteve até o quarto episódio conosco aqui. Uma pessoa incrível, maravilhosa, um grande amigo, mora no meu coração aqui, você sabe disso, né, querido? E a jornada, a caminhada segue conosco aqui. Segue. Newton Melo conosco e ele vai apresentar, depois que se apresentar, um convidado incrível. Fique conosco, vai compartilhando lá no Instagram, tá rodando no César da Net, você vai lá no Instagram, César da Net, compartilha com os teus amigos lá, você que tá no YouTube, e fica aí, sai daí não. O assunto hoje é incrível, Newton. Maravilha, maravilhoso. É uma honra também estar aqui fazendo a vez de ancorar esse programa maravilhoso aqui. Essa, que eu falo sempre, é uma egrégora, né, de nós reunirmos aqui pessoas muito bem intencionadas que querem compartilhar, querem trazer o conhecimento, o desenvolvimento, né, ajudarmos de uma forma ou outra, porque aí do outro lado também tem muito aprendizado, tem muita coisa para vir para nós aprendermos aqui através dessa célula e Uhum. tão maravilhosa, não é mesmo? E tratando-se de um assunto tão importante nos dias atuais, como o César mencionou, estamos aqui nessa mesa algumas vezes, tratando dos nossos negócios, tratando da superação, tratando de tantas coisas pertinentes ao nosso negócio, mas a pergunta, como nós falamos no início, é aquela: e a alma desse negócio? Está sendo cuidada? Você que vai ficar com a gente hoje vai ter uma surpresa de olhar para si, olhar para dentro, do que é mais importante dentro disso tudo, com o nosso convidado especial. Nós estávamos antes falando, né, Newton, antes de tu apresentar o Celso, sobre níveis de consciência, né? E o Celso pontuava algumas coisas e nós conversávamos sobre isso, e daqui a pouco a pessoa que está acompanhando essa live pelo Instagram, pelo YouTube, ou que vai ver em outro momento, vai se deparar com uma virada de chave a nível de consciência e entender que, poxa vida, eu sou uma pessoa feliz, ou, poxa vida, eu não sou uma pessoa tão feliz quanto eu imaginava que pudesse ser. Então, esse nível de consciência, seja ele muito positivo ou nem tão positivo assim, ele é importante para que a pessoa consiga mensurar e dizer: bom, a partir daqui eu dou esse passo e esse passo vai ser muito mais significativo na minha vida. Exato. Perfeitamente, César. Muito bem colocado. É o dado momento de nós olharmos para a essência Uhum. fundamental disso tudo. Ou seja, os ingredientes eles estão sendo aplicados da maneira ideal para Sim. que os resultados, que é aquilo que nós mais nos interessa, é poder viver melhor, Uhum. viver bem e viver feliz. Automaticamente, o que nós vamos falar, que é a longevidade. Posso fazer? Claro, contigo. Para mim é uma honra, né? Um querido amigo, um querido irmão, uma bênção, assim como a tua amizade de tanto tempo. Oh, Uma amém. amizade tão recente, pode parecer uma amizade tão longeva, será, com certeza, mas uma amizade como se fosse de muito tempo. Quero passar para vocês aqui a apresentação por conta própria. Eu acredito assim, eu acho muito interessante quando a gente é apresentado por alguém, né? Nos dá, né, nos coloca num posicionamento, né? Mas nada melhor do que, até porque tu tem também, quando tu fala do teu nome, né? É a melhor apresentação de si próprio. Uhum. Celso Dellinghausen, muito bem-vindo ao nosso IntegraCast. A tua presença aqui abrilhanta esse projeto Muito. e o tema muito pertinente
aqui a mim, ao César e aos nossos espectadores que estão assistindo agora, é pertinente também. Faça a sua apresentação, Celso, para a gente entrar nesse assunto tão maravilhoso. Obrigado, pessoal. Obrigado, César. Obrigado, Newton. Estar aqui é uma grande honra, né? E uma responsabilidade, né? Eu sempre digo que meu objetivo é tornar as pessoas felizes, né? Parece super pretensioso isso, né? Mas em algum momento da vida eu precisei me perceber mais feliz, né? Eu sempre digo que quando a gente busca alguma coisa, é sinal que a gente não tem, né? Então, se eu estou buscando ser feliz, eu já estou dizendo que eu não sou, né? Podemos entender o porquê que muitas vezes as pessoas não se sentem felizes ou se sentem felizes parcialmente ou em alguns momentos, né? Esse é o nosso objetivo aqui, trazer autoconhecimento para as pessoas, para que elas possam entender quem elas são, onde elas estão, para onde elas vão. O papel das empresas, já que a gente vai falar também de empresas, de empreendedorismo, de empresários, né? O quanto isso é tão rico para a nossa sociedade. Então, é um prazer gigantesco estar aqui, né? Mais um espaço para que eu possa cumprir a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a entender de que forma se perceberem mais felizes. Bacana, muito bacana isso. Eu tenho levado muito esse questionamento para as minhas relações, para a rede social, uma pergunta Uhum. muito difícil de ser respondido por muitos e muito simples de ser respondido por outros, né? Quem é você? Quem é você? E aí eu te faço essa pergunta, Celso, e pergunto: quem é você? E junto com esta pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Uhum. É importante a pessoa saber quem ela é para ser feliz? É uma pergunta muito interessante, né? E eu te digo que nem sempre as pessoas estão preocupadas em saber quem elas são. A psicologia nos diz que nessa evolução humana nós passamos por algumas crises vitais. Uhum, E uma delas é uma crise existencial, onde eu busco entender quem eu sou, aonde eu tô e para onde eu vou. Essa crise pode acontecer mais cedo, mais tarde, ela pode nunca acontecer, né? Mas não necessariamente as pessoas estão buscando se entender. A partir de algum momento da vida é isso que acontece. uhum. E eu acabei procurando entender quem eu sou, né? E hoje eu me percebo como um psicólogo que atua com autoconhecimento, buscando fazer com que as pessoas cheguem no final da vida entendendo que viver uma vida significativa. E isso passa pelas suas relações e principalmente pelo trabalho, pela entrega que a gente faz para uma sociedade. Exatamente, Incrível. sensacional, incrível. Então, são insights que hoje nós vamos trazer aqui, e sim, aprofundando nesse tema, Uhum, porque ser feliz, conhecermos a si mesmos, nos identificarmos aonde estamos ou para onde Uhum, vamos, como o Celso mencionou, faz com que nós alcançamos a longevidade. A uhum, longevidade parece ser uma espécie de uma estratégia, uhum. uma escolha, né? Opção. Como nós falamos no início, nós Sim. fizemos uma breve conversa. Celso abrindo para a gente, então, o assunto. Nós temos aqui uns direcionamentos, mas você vai colocar dentro do teu contexto tudo isso para a gente, né, César? Sim, exatamente. Trazendo toda essa informação assim para nós. O sucesso nos negócios e a longevidade. O que que parece esse título tão curioso? É maravilhoso falar sobre isso, né? Porque uma das coisas que mais me fascina, sabe, César, é poder entender por que que o João foi ser médico e o José foi ser arquiteto, Uhum, né? Por que que cada um de nós escolheu uma profissão diferente, né? O que que move essa escolha? O Jung tem uma pergunta muito perturbadora. Ele diz: onde é que está o teu maior desafio? Né? Ou, aliás, perdão, onde é que está o teu maior medo? É lá que está o teu desafio. uhum, Então, a escolha da profissão, ela passa por algo muito intrínseco do ser humano. E eu gosto de usar sempre o exemplo do Amir Klink, que é o nosso grande navegador, que já cruzou aí o Oceano Atlântico todo remando, uhum, né, desde a África até aqui. Ele fez a circunnavegação do Polo Sul, que é uma das navegações mais perigosas que tem, uhum, né? E ele conta que quando ele era criança, né, e ainda persiste nele, né, o medo da água. Ele morava numa ilha em Angra dos Reis e não tomava banho de mar com os irmãos, com os pais, mas ao mesmo tempo aquilo lhe gerava um fascínio, né? uhum, Quando eu olho para minha escolha de profissão, eu percebo que ela foi baseada em entender o que que é a vida, uhum, para que nós estamos aqui. O meu maior medo é chegar no final da minha existência e não poder dizer para que que ela serviu,
né? Antes a gente estava discutindo a questão do prazer e da realização, né? Uhum. E o quanto tem pessoas ainda ligadas somente no nível do prazer, isso não é problema, mas enfim, são níveis de desenvolvimento e de consciência, Uhum. né? Eu, que sou uma pessoa mais introspectiva, eu busco entender quem eu sou, né? E para que eu possa chegar no final da vida e dizer que eu vivi algo significativo, que a minha entrega para a sociedade foi algo que me fez perceber que a minha existência valeu a pena, eu tenho que entender essas 3 questões. E é por isso que a gente está aqui também, para fazer com que as pessoas consigam entender os seus motivos de existir, os motivos de trabalhar, né? E possam se perceber importantes para os outros, assim como os outros são importantes para si. O mundo vive um individualismo muito grande, Uhum. e isso é uma das coisas que a gente precisa quebrar também. Agora, Celso, entender quem eu sou parece algo tão simples, mas quando eu for olhar para o indivíduo, para mim, para o indivíduo, para o César, se, poxa, começar a me perguntar quem eu sou, Uhum, para onde eu vou para descobrir quem eu sou? Qual o caminho que eu tomo, né? Eu uhum, preciso voltar ao passado e entender que, poxa vida, agora quem eu sou todas as feridas que me machucaram, eu sou todos os apontamentos que me fizeram, eu sou hum, toda aquela carga negativa que colocaram sobre mim, eu sou tudo aquilo que disseram que eu ia ser. Então isso acaba trazendo uma certa dor no indivíduo, uma certa agonia existencial, digamos assim. E aí quando eu olho para o âmbito dos negócios, eu entendo que, falando na escolha da profissão, uhum. essa escolha, ela é uma escolha consciente ou uma escolha direcionada? É uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente poder desvendar quem a gente é, primeiro a gente tem que se desnudar de quem a gente está sendo, né? Uhum. Eu gosto sempre de enfatizar essa questão. Nós temos uma tendência de dizer que nós somos assim. O fulano é assim, eu sou assim. E, na verdade, eu entendo a personalidade como dinâmica, Uhum. né? A psicologia, ela obriga a gente a acreditar que as pessoas podem evoluir. Uhum. E a neurociência nos mostra que a neuroplasticidade, ou seja, a mudança cerebral, ela pode ocorrer a qualquer momento, com base naquilo que eu acredito, com base em que eu me relaciono. Então, a gente poder, em algum momento da vida, entender, olha, quais foram as influências do meio que me fizeram ser assim ou ser assado, Uhum. né? Ou estar assim, melhor dizendo, e estar assado. E a partir daí poder escolher a forma com que eu quero ser. Como eu digo, essa crise vital que a gente falava agora há pouco, que ocorre lá pelos 35 anos em média, Uhum. né, faz o quê? Com que as pessoas mudem as coisas na nossa vida. Muitas vezes é quando as pessoas buscam redirecionar suas carreiras e até relacionamentos, né? Uhum. Então, a gente vem sim sendo moldado, muitas vezes pelos grandes influenciadores que são pai e mãe, hoje perderam poder absurdamente em função da Uhum. internet, né? Tem profissionais que são, né, formadores de opinião aí, né, influencers, né, pessoas que muitas vezes não têm bagagem Sem nenhuma responsabilidade e nenhuma. responsabilidade nenhuma, né? Diferente de um pai e de uma mãe que tem uma responsabilidade absurda, né? Uhum. Então, eu consegui me despir de quem eu estou sendo com base naquilo que eu fui formado pelo meio, né, e influenciado pelo meio, Uhum. vai fazer com que eu consiga realmente buscar minha autenticidade. E é aí que eu entro, né, com algum tipo de estruturação, né. Eu pergunto: "Quando é que o ser humano para pensar nos seus valores? É com 17, 18, com 25, com 30? Qual é o espaço que acontece isso, né?" Uhum. Então, a ciência da felicidade, ela nos diz: ajuda as pessoas a entender quem elas são, ajuda as pessoas a definir seus valores e seu propósito de vida. E Uhum. isso são coisas que a gente vem fazendo, tanto no plano individual quanto coletivo, em empresas, Uhum. para que as pessoas possam dizer: poxa, agora eu entendi quem eu sou e qual é o meu caminho, qual é o papel das pessoas na minha vida, da empresa, por que que eu escolhi isso que eu estou fazendo. As pessoas acabam se dando conta de que os seus valores estão representados na sua atividade. E aí se engajam de uma forma mais efetiva, né? A gente tem aí uma crise enorme de engajamento. O empresariado deve reclamar muito do nível de engajamento dos seus colaboradores. Uhum. Agora, eles só vão se engajar efetivamente quando eles entenderem o propósito daquilo que eles estão fazendo, Exato. né? E entenderem o seu papel na Uhum. sociedade, né? Algumas provocações que a gente pode fazer, que eu gosto muito de fazer, é perguntar o que tem dentro do nosso ambiente, onde a gente mora e do nosso local de trabalho, que foi feito por nós, foi feito por outras pessoas, e o nosso trabalho serve para outras pessoas. Então, quando eu começo a entender a minha importância, Uhum.
né? E a importância dos outros na minha vida, eu começo a me conectar mais, tanto com os outros quanto com o meu propósito de vida. Newton, Celso, então eu posso entender que esta falta de engajamento, Newton, por parte de alguns colaboradores com algumas empresas, seria então talvez, como o Celso vem colocando, uma crise existencial, ou seja, uma dúvida de quem realmente eu sou? Eu acredito que sim, possa impactar, né? Inconscientemente essa questão, traz à tona, com certeza. Eu vejo, como o Celso mencionou agora, a questão do propósito, né? Uhum. Quando nós temos um propósito, né? Tem aquela máxima que fala que quando nós temos um propósito, nós não trabalhamos um dia sequer, né? No nosso próprio trabalho, né? Eu acredito que seja uma virada ali, né? De assumir isso no papel na sociedade. Eu acho que numa outra oportunidade nós conversamos também sobre Sim. isso, de o que que o meu trabalho hoje, ele tem de valor para o próximo, né? Como o Uhum, outro me vê diante do meu trabalho. Ele, ele me vê como uma autoridade naquele assunto, Uhum. uhum, naquela determinada função, né? E aquilo para mim me deixa tranquilo, me deixa seguro por essa credibilidade que eu estou passando. A credibilidade também vem também com essa autonomia de assumir isso pelo qual eu me dedico todos os uhum, dias. Sim. E eu me pareço, transmito isso para o próximo, como eu estou feliz no que eu estou fazendo, Uhum. né? Nós falamos antes sobre as etnias, né? Sobre as profissões, outra vez nós citamos também, que até depois eu queria que tu conte a tua história do teu sobrenome também, aquela história eu tá gosto legal. muito. É onde eles trazem no próprio nome aquilo que eles são tecnicamente destinados a atuarem na sociedade como Uhum, atividade. E uhum, são felizes. O tema hoje que o Celso traz muito relevante aqui, e depois vocês podem seguir lá o Instagram do Celso, que é o @trabalhe feliz, já diz tudo, Já né? fala tudo. Já fala tudo. O Celso, com todo o know-how que ele tem, embasamento e estudos e colocações sobre esse tema, nos traz para nós hoje isso, né, Celso? Trabalhe feliz. E automaticamente, dentro disso, você que empreende no seu negócio e é feliz, você que trabalha no seu negócio e é feliz, você que está buscando a felicidade através do seu trabalho, e aí isso é uma reação em cadeia, né? uhum, Onde você é satisfeito, é feliz dentro do seu ambiente de trabalho, você vai chegar no seu lar, você é feliz, você vai estar no convívio da sociedade, é feliz, começa a se formar uma grande roda de felicidade Sim. e isso contamina positivamente Sim. e acaba gerando, né, uma epidemia de felicidade. Então, ou seja, a partir da gente, muita coisa pode Muito. acontecer aonde nós nos encontramos nessa dúvida uhum, quando nos questionamos, nos colocamos na frente do espelho e perguntamos: quem sou eu? Qual é a minha missão? Isso que eu estou fazendo já virou um propósito na minha vida? Que pergunta incrível, hein? E aí, Celso? é, Trabalhe feliz. hum, Qual é o segredo para, a partir de encontrar o trabalho feliz, a felicidade no que a gente faz, o nosso posicionamento? uhum, E outra palavra também que eu amo, eu adoro falar, pertencimento. perfeito. Pertencimento. Né? Eu pertenço a isso, eu pertenço ao ambiente, eu pertenço Uhum, ao ciclo, Uhum. né? A esse universo onde eu estou, e eu estou contribuindo de alguma forma, e isso vai trazer para mim um sentimento de felicidade. Sou útil, sou importante, uhum, Uhum. pertenço. Perfeito. No empreendedorismo, isso é muito importante. Nós trouxemos aqui, por exemplo, uma questão de quando falamos em sucesso nos negócios e longevidade, Uhum. qual é o maior desafio hoje, na tua percepção, que os empresários enfrentam para conciliar isso e crescer? uhum. É uma pergunta bem complexa, né? E Sim, a primeira coisa que perdoe a complexidade, imagina, mas é muito que bom, é muito bom coisa boa, uma para pergunta render. complexa, né? Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente pode se debruçar, né, em termos de informações, né, é sobre a longevidade das empresas, né? Afinal, quanto vive uma empresa? Porque todas elas, um dia, a princípio, vão ter um fim. Ou elas vão fechar, porque o empresário não quer mais trabalhar naquilo ali, ou então ela vai ser vendida, porque um grande conglomerado se interessa e compra, enfim.
né? Ou daqui a pouco ela foi mal administrada e vai fechar, enfim. Mas, em média, as empresas vivem 9 anos. As pesquisas mundiais mostram que elas têm uma longevidade média de 9 anos. Então, isso faz com que a gente possa perceber o quanto o quanto criar um negócio e mantê-lo é algo complexo, né? E a gente cria algo, muitas vezes, com o objetivo de fazer uma entrega para a sociedade. Uhum. E quanto mais pessoas a gente vai agregando nesse negócio, muitas vezes vai se perdendo o real objetivo. O empresário, ele sabe exatamente o que que ele está fazendo, qual é a entrega dele, o quanto aquilo ali para ele é algo significativo, senão ele não estaria fazendo. Mas e as pessoas que se agregam no negócio? Será que elas têm esse nível de consciência ou elas estão pensando principalmente em pagar o seu salário, seus custos de vida com aquele salário? Né? Elas não estão se realizando. Então, talvez uma das grandes dicas que a gente pode dar para o empresariado é falar o quanto aquela empresa para ele é significativa, de que forma ele chegou até ali, o porquê que ele faz isso, né? Na ideia que eu consigo perceber que existe um propósito naquilo que eu faço, eu consigo me engajar de forma mais efetiva. Quando a gente fala em felicidade no trabalho, a gente tem 4 pilares. O primeiro pilar começa com o propósito. E nós, como seres influenciáveis, posso ser influenciado pelo meu líder de uma forma muito direta. Olha, o que a gente faz aqui é um trabalho que agrega tal valor para a sociedade, que resolve tal problema, que ajuda as pessoas em tal nível, para que eu possa entender a funcionalidade daquilo ali. No momento que eu entendo que aquilo ali é válido, que aquilo ali é interessante de ser feito, eu vou me engajar de forma mais efetiva. Então, enquanto eu não entendo o motivo de fazer, eu vou fazer por fazer. Aquilo que a gente fala, né, quando eu me apaixono por alguma coisa, encontre um trabalho que você se apaixone e você não trabalha mais pro resto da vida, né, é porque muitas vezes a gente olha o trabalho como algo negativo. Pô, trabalhar é tão ruim, né, falamos da questão do prazer, talvez seja mais interessante ficar na beira da praia tomando água de coco do que trabalhando. As pesquisas não mostram isso. As pesquisas mostram que uma pessoa que fica mais de 40, 45 dias sem trabalhar, começa a sentir, começa a perceber menos valor em si mesmo, Uhum. né? Então, o trabalho não é só pagar as contas, o trabalho é eu poder olhar para mim e entender que vale a pena fazer aquilo ali. Então, um dos papéis do nosso empreendedor é poder dizer para os colaboradores dele, e incessantemente, repetidamente, dizer o que que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa entrega e o quanto isso agrega na sociedade, para que as pessoas possam entender aquilo ali como algo interessante de ser feito. O engajamento ele só vai acontecer no momento que eu entendo o motivo para fazer aquilo ali, né? A gente se engaja muitas vezes com um líder, eu faço isso pelo meu líder, ele é um cara bacana, me trata bem. Eu faço isso pelo meu colega, porque é um cara que me ajuda em tudo e tá precisando, enfim. Ou eu faço isso pela sociedade, porque a minha entrega é uma entrega maravilhosa. Claro, a gente pode se engajar de forma emocional em cada um desses níveis, mas se eu conseguir entender que aquela entrega que eu faço para a sociedade é algo muito importante, algo que transforma, que traz benefício, que traz qualidade de vida para as pessoas, mais eu vou me engajar de forma efetiva, mais eu vou buscar me superar em desafios. Tu falavas agora de pertencimento, né? O mote da felicidade no trabalho é o seguinte: gerar senso de segurança, pertencimento e propósito. Senso de segurança, para que as pessoas possam se sentir seguras e consigam utilizar um nível cerebral muito maior do que a zona do medo, que a gente chama. Possa usar seu nível de consciência, seu neocórtex. O pertencimento, porque ele se sente engajado num grupo. E hoje, volto a dizer, né, o individualismo e o narcisismo são coisas que estão indo muito contra a nossa produtividade coletiva, que são as Uhum. empresas. O mundo corporativo sofre muito em função do individualismo que hoje a gente tem, né? E a gente pode chegar num nível maior do quanto isso prejudica a sociedade quando a gente olha para os países asiáticos e vê que esse individualismo começou a ter um choque cultural que aumentou, inclusive, a taxa de suicídio dessas pessoas. Sim. Então, nós temos sim um inimigo aí à frente, Sim. né? Do pensamento coletivo, da entrega coletiva, que é a empresa, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer e começa com o empresário. Começa com a pessoa que está nos ouvindo aqui, seja ele colaborador ou dono do negócio, né? De que forma eu vou transformar esse ambiente num ambiente onde a entrega é algo admirável por todos, né? Acho que essa é a nossa saída. Aí, César. Quero fazer uma fala aqui para fazer sentido e voltar, retomar uma parte dessa tua colocação aí, porque Uhum. para mim me fez sentido, né?
E certamente fez um sentido talvez um pouco diferente em outro ponto para o Newton e depois ele traz. Uhum. Mas tem uma passagem, tem um texto bíblico que diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Aí eu pego essa frase e coloco ela aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aí eu pego a tua fala e coloco ela na sequência disso, e tu tá dizendo em todo o desenvolvimento do teu raciocínio, falando em propósito, falando em princípios, falando em valores, Uhum. de que, Newton, eu não devo, e eu compreendi isso, eu não devo levar a minha vida, e é indicado pelo psicólogo Celso, de que a vida do indivíduo, a vida do ser humano, não se mova pelo trabalho propriamente dito, mas que por trás desse trabalho tenha um propósito. Através do trabalho. Através do trabalho tem um propósito, tem um valor, Uhum. que eu busque algo que não seja único e exclusivamente o salário no final do mês, o dinheiro no final do mês, Uhum. ou pagar as contas. Porque essa saída às 6 horas da manhã ou às 5 horas da manhã, ela começa a ser muito perturbadora se eu tenho este único objetivo, Uhum. se eu saio com essa única busca, né? Então que eu vá para a empresa onde eu esteja, onde eu trabalho, entregar algo, né? Toda empresa entrega um serviço ou um produto. Que eu, junto com o meu líder, com a minha liderança, eu queira também entregar algo de valor para as pessoas que estão ali buscando algo daquela empresa. Então, basicamente, eu entendo isso e gostaria que tu voltasse pontuando um pouco mais nesse aspecto, para que pudesse, daqui a pouco, alguém virar a chave, no nível de Uhum. consciência um pouco maior, e entender, poxa vida, mas eu preciso parar de sair de casa por causa do dinheiro no final do mês, não é isso que vai mudar a minha história. Uhum. O que vai mudar a minha história é agora eu sair em busca de algo, ir lá entregar algo e crescer e galgar um espaço, e daqui a pouco eu vislumbrar algo maior e me tornar muito mais pertencente dentro dessa empresa e sentir feliz e sorrir e entregar um sorriso para as pessoas e não uma cara fechada. Uhum. Seria isso? Perfeitamente. É uma questão bastante interessante, porque o que que acontece? Um dos grandes dificultadores disso, né? E aqui a gente não tá para trazer os problemas, mas a Uhum. gente tem que mapear a situação como um todo, Uhum. né? Então a gente tem que perceber uma das coisas que infelizmente nos puxa para esse sentimento de sobrevivência aí, principalmente no trabalho, que é o senso de sobrevivência que existe na América Latina como um todo. Uhum. Né? Se a gente for pensar assim, né? Basicamente, a felicidade no trabalho, ou a ciência da felicidade no trabalho, ela visa tirar a pessoa do nível de sobrevivência e colocar ele no nível de evolução. Uhum. Para isso tem aquelas questões, né? Segurança, pertencimento e propósito. Aquilo que eu estou fazendo aqui, eu estou seguro no que eu estou fazendo, eu pertenço a um grupo que me cuida, que tem atenção, que é coletivo o trabalho, e existe um senso de entrega nisso tudo. Né? Então, eu conseguir transitar por essas coisas e ajudar as pessoas a sair desse nível de sobrevivência, né, é algo fundamental. Por isso que aqui na nossa América Latina, né, América do Sul, enfim, o furo é mais embaixo, como a gente diz na Uhum. gíria popular. Né? A gente vê poucas empresas trabalhando felicidade no trabalho porque não acreditam ainda, né, de que é possível fazer isso. Estão muito mais ligadas à questão da sobrevivência em si. Uhum. Né? E voltando a dizer, quanto mais a gente se individualiza, quanto mais a gente foca apenas no consumo, mais a gente está também voltando para esse nível de sobrevivência. Perfeito, ótimo. Quinta edição do IntegraCast, estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, e o nosso propósito aqui para entregar para você é isso. É trazer conhecimento, é trazer consciência, negócios, liderança e propósito. O nosso propósito é trazer um nível maior de consciência para você. Newton, tu falava ali sobre uma história do sobrenome do Celso. Verdade. Umas das, mas essa Ah. eu acho muito, muito interessante. Vamos deixar ele contar, né? Qual? Meu sobrenome é Dellinghausen, né? E eu sempre quis saber o que era esse sobrenome, né? Uhum. Não tinha a mínima ideia, minha família não sabia, enfim. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, né? E a Alemanha é um local tão interessante porque quando a pessoa entra na faculdade, ela recebe uma proposta de vários grupos, né? Para pertencer a algum desses grupos, né? São fraternidades estudantis onde as pessoas aderem e pertencem a essa irmandade até o resto da vida e até pós-morte, né? Eles continuam pertencendo, né? As irmandades não percebem como pessoas que se foram, enfim. Mas um dia eu estava nesse local, né? Fui acolhido numa dessas casas por um amigo meu e perguntei para ele, né?
Raiko, o nome desse meu amigo, né? Um nome bem alemão, Raiko. Afinal, o que quer dizer o meu sobrenome, né? Ele disse, bah, olha, Celso, eu não tenho tanta certeza. Vou chamar o fulano de tal, que era um dos colegas que ele entendia que era mais entendido nessa questão de sobrenomes, enfim. E eu vi ele conversando com esse rapaz, e esse rapaz chamou mais 2 ou 3. E quando eu vi uma roda de 4 ou 5 pessoas, né, discutindo ali durante 2, 3 minutos, e eu esperando, né, ansiosamente pela resposta, né. E até que eles chegaram no veredito, né, e foi muito engraçado, porque os 3 que ele tinha chamado saíram e ele veio me dar a resposta, né. E ele disse: "Olha, Celso, nós chegamos a um consenso. O seu sobrenome ou quer dizer casa feliz ou casas felizes. Então, de alguma forma, talvez, né, a minha ancestralidade já dissesse que alguém da minha família viria para trabalhar os ambientes corporativos. Porque hoje a gente, perdão, passa mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que da Sim, própria casa, né? sim. E o Martin Seligman, ele nos diz o seguinte: onde é que a gente pode ser feliz? Ele diz que a gente pode ser feliz em 3 esferas, e todas elas envolvem relacionamento. Ou com a família, ou com os amigos, ou com o trabalho. Uhum, Acredito que com as famílias é maravilhoso, mas não é fácil, porque a gente tem famílias muito complexas, sim. né? Amigos, a gente sabe, historicamente, que muitos deles a gente acaba perdendo em função de movimentos da vida, enfim, Uhum, né? Agora, o trabalho é uma carreira, né? O sim. trabalho é algo que eu busco e que eu vou fazendo essa entrega pelo tempo que eu achar adequado, necessário. Quantas vezes a gente encontra pessoas anciãs que dizem que nunca vão parar de trabalhar porque é aquilo ali que move a vida delas, né? Uhum, Então eu me incomoda muito, sabe, César, quando as pessoas reclamam do trabalho. trabalho. Esses dias eu fui no mercado ali perto de casa e tinham 3 pessoas conversando ali na frente, e naquele exato momento o telefone de um deles tocou. Era um senhor mais de idade. Ele atendeu o telefone e disse assim: "Oi, filha. Não, eu tô bem. Tô trabalhando, mas estou bem. Estou trabalhando, mas estou bem." Aquilo ali me incomodou de uma forma muito grande, né? Porque eu olho em volta e eu não vejo nada desse mundo que não é fruto do trabalho. Tudo é. A roupa que a gente está usando Exato. não foi a gente que fez. Uhum, Quantas pessoas estão aqui hoje, né, nesse ambiente ou fora desse ambiente, trabalhando para que a gente possa colocar isso no ar, uhum, né? Nós falávamos agora há pouco, né? É 8h30 agora, daqui a pouco a gente vai sair para jantar. Vamos chegar no restaurante e vai estar pronto tudo que a gente uhum, quiser. uhum, É só ordenar, porque as pessoas trabalham para os outros. Não existe profissão no mundo, César uhum. e pessoal. Não existe profissão no mundo que trabalhe para si. Todas as profissões trabalham para alguém. No momento que eu consigo perceber a minha importância no mundo para os outros e a importância dos outros para mim, eu estou Uhum. começando o meu caminho para a felicidade. É uma das premissas fundamentais. Eu entender a minha importância na vida dos outros e a dos outros na minha vida. Olha que incrível. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre nos sentirmos pertencentes a um papel na sociedade e através dela nós nos conectarmos com a felicidade. Ser isso uma célula da felicidade, uma composição, um ingrediente da felicidade, Uhum, como você citou ali, os relacionamentos. Eu gostaria também, Celso, que você trouxesse para nós, dentro desse contexto de nós estarmos agora aqui uma espécie de um quebra-cabeça para atingir a longevidade, né? A gente quer chegar lá adiante agora do nosso assunto aqui e dizer assim, longevidade é isso. Então a gente já uhum, está construindo isso aqui nessa conversa Uhum, maravilhosa, né? exatamente. E perfeito. dentro essa composição, né? Dentro de agora desse jogo que a gente está compondo, essa célula muito maravilhosa aqui de entender Uhum, isso, tu falasse ali amigos, família, trabalho. Citou o trabalho, acabou de citar o trabalho. Também estendendo para os amigos também. Tu tem também uma colocação dentro do teu escopo de falar sobre isso, com relação aos amigos também, né? uhum, Os amigos e a passagem que isso tem dentro dessa composição para a longevidade também. As amizades também, né? Fizemos amizades dentro das empresas. Às vezes, talvez, certas amizades que eternizam e Uhum, surgem de dentro de uma empresa, uhum, dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, nós convivemos muito mais, obviamente, com os colegas de trabalho e os tornamos como amigos, uhum, mais do que às vezes os nossos próprios amigos, que aí sim. gera até aquele ciúme ali, né? Pô, mas tu só anda com esse cara aí, né? Pô, eu trabalho com ele todo dia e tal. E a gente acaba estendendo, além do ambiente de trabalho, perfeito. uma amizade.
a tua colocação sobre isso, a tua... Duas coisas que eu gostaria de falar, né? Um dos grandes líderes americanos de empresas, né? Que é o líder da Zapo, que acabou desenvolvendo uma empresa maravilhosa e vendeu para a Amazon por um valor incrível. É um case de felicidade, né? Porque as pessoas, sim, estavam muito engajadas com toda a proposta de trabalho dele. Ele tinha um método, né, de seleção onde ele dizia que durante a entrevista, se ele sentisse interesse de tomar um café com aquela pessoa, um happy hour, se relacionar com aquela pessoa fora do trabalho, ele contratava aquela pessoa. Porque sim, nós somos feitos de pessoas que se relacionam com a gente e nos ajudam a ser felizes, né? A colocação que o Newton me provoca, né, é a seguinte: o quanto tu, quando tá trabalhando, pode sonhar e objetivar alcançar coisas da tua vida. Quando tu não tá trabalhando, tu tá no teu nível de sobrevivência, preocupado em pagar tuas contas e saber como é que tu vai sobreviver até o final do mês. Quando surge uma oportunidade de empresa, tu começa a sonhar, começa a pensar em coisas melhores para ti, começa a pensar no teu crescimento, teu desenvolvimento. E como no trabalho não se faz nada sozinho, o teu colega é o principal parceiro para que tu alcance teu sonho. Então, hoje em dia, a gente tem vários problemas que surgem dos relacionamentos dentro da empresa, né? Há muito tempo atrás, um grande líder meu, infelizmente já falecido, Paulo Amorim, dizia: quando duas pessoas dentro de uma empresa brigam, quem perde é a empresa. A imagem que fica para mim é um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro e a gente não chega a lugar nenhum. Então, trabalhar essa questão de o quanto as pessoas são interdependentes na busca do seu sucesso, na busca do seu sonho, vai fazer com que eu trate meu colega de uma forma mais respeitosa, mais gentil, né? Trabalhando aquilo que a gente trazia também, né? O quanto empatizar com o outro vai gerar uma relação de confiança. Né? As pesquisas mostram que o Brasil é o país onde as pessoas menos confiam uns nos outros. Nós temos aqui a cultura do jeitinho brasileiro, a cultura do esperto, que se eu passo alguém para trás, o mérito é meu, né? E eu sempre digo, se eu emprestar R$50 pro Newton e o Newton não me devolver, o prejuízo moral dele é muito maior do que o meu prejuízo financeiro. Sim. Né? Mas nós não temos isso no pensamento coletivo. Então, desenvolver isso dentro da empresa, né, vai fazer com que as pessoas se apoiem, que as pessoas percebam o trabalho como uma entrega coletiva que ele é, porque ninguém faz nada sozinho, né, e consigam tratar o outro com mais respeito, com mais gentileza, e é aí que se criam grandes relacionamentos que podem ser levados para fora da empresa, né. Uma das coisas que a gente sugere sempre é que as pessoas possam ser estimuladas a conviver fora da empresa. Né? Em grupos de esportes em comum, ou de hobbies, atividades em comum, são coisas que a gente pode ajudar as pessoas a se relacionar cada vez mais e entender. Quanto mais eu conheço meu colega, mais eu respeito ele. E hoje em dia as pessoas começam a trabalhar e ninguém sabe nada de ninguém. Muitas vezes eu faço alguns trabalhos de empatia e geração de confiança nas empresas e faço as pessoas conversarem sobre quem elas são. E ninguém se conhece. As pessoas se conhecem muito pouco. E por se conhecerem muito pouco e não entenderem a importância do outro na sua vida, elas muitas vezes, por uma picuinha, uma bobagem, alguma questão, se antipatizam e não produzem mais coletivamente. Então, além de identificar os problemas, a gente tem soluções. Temos formas de resolver as coisas que acontecem hoje na empresa. Seja de problemas de relacionamento, seja problemas de falta de engajamento, seja problema de falta de foco, porque a pessoa não percebe propósito. Então, existe sim metodologias para que a gente possa melhorar cada vez mais, e as pesquisas mostram que quem é mais feliz e entende mais seu papel no mundo, entrega mais e é mais longevo, né? Não chegamos exatamente a explicar essa conexão da longevidade com a felicidade, né? Talvez possamos entregar na próxima pergunta aqui, mas existem muitas pesquisas que mostram o quanto a pessoa que entende o seu papel nesse mundo consegue ter um funcionamento orgânico melhor e com isso alcançar a nossa tão desejada longevidade. Longevidade é um pouco disso. Seria isso, Celso? Exatamente. É o caminho. É o caminho. É o caminho. É o caminho. Porque Certo. somos seres vivos, né? Passamos por uma experiência finita. As pessoas esquecem isso. Sim. Reclamam que acordaram de manhã tem que trabalhar. É. Um dia não vai mais ter essa vida. Então, é preciso aproveitá-la, né? Eu costumo dizer que a pandemia obrigou as pessoas a entrarem nessa crise vital que a psicologia fala. Né? A pandemia fez as pessoas pararem o seu modus operandi, cada trabalho, e pensar na sua existência. E qual foi o resultado dessa E aí obrigação? colapsou, né?
colapsou, as pessoas pedindo demissão, Uhum. tanto da empresa quanto dos relacionamentos, né? Uhum. Muitas separações ocorreram, Muitos divórcios. muitos divórcios. E a gente não tem dados muito claros, porque aqui no Brasil não se divulga muito isso, né? Mas a Europa tem dados muito claros de aumento de suicídio. Uhum. Né? Então, por isso que eu digo, sabe, parece pretensioso demais, pessoal, mas eu busquei as respostas para entender quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, e posso ajudar as pessoas a fazerem isso e encontrarem seu caminho para viver uma vida significativa. Uhum. E isso tem tudo a ver com os negócios e com a empresa. Claro. Eu queria puxar um pouquinho, a gente vai caminhar ainda para chegar no final ali, nós temos 20 minutos para descobrir toda a questão da longevidade, né? Uhum. Mas assim, saindo do âmbito corporativo, questão trabalho, olhar sistemicamente o indivíduo como um todo, um pilar, ou um passo, ou um norte, ou um caminho. Falaste de empatia, falamos de princípios, falamos de valores, de tantas coisas positivas do ser humano. Mas para eu ser feliz, o primeiro passo, o que o Celso diria? Olha, para te começar a ser feliz, o primeiro passo é este. Isso. Para a pessoa começar a se perceber feliz. Porque quando a gente coloca que a gente não tem, a gente tem que buscar, né? Uhum. Então, eu acredito que as pessoas possam perceber a sua felicidade de uma forma muito plena, muito clara. A primeira questão é conseguir gerar relações de confiança. Eu costumo dizer que essa ciência da felicidade, ela é uma miscelânea de várias pesquisas e de várias áreas aí do conhecimento humano. Antropologia, biologia, e tem uma pesquisa da neuroeconomia que é muito interessante. A tese da neuroeconomia ela é muito simples. Ela diz o seguinte: onde as pessoas confiam mais uns nos outros, os negócios prosperam. Parece muito simples, Uhum. porque como é que eu vou fazer negócios com quem eu não conheço? Uhum. Ou melhor, com quem eu não confio? E aí eu preciso conhecer para confiar também. Sim. Então, para eu conseguir estabelecer relações de confiança com as pessoas, ser empático com elas, eu preciso ser ético. E a ética, conforme os estudos do Aristóteles, ela tem 4 pilares: respeito, solidariedade, justiça e diálogo. No momento que eu consigo utilizar essas 4 questões nas relações do meu dia a dia, eu estou estimulando as pessoas a ter uma relação de confiança comigo, para que a gente possa construir algo de forma coletiva. Uhum. Se eu não fizer isso, eu não estou estimulando e eu estou caindo nesse status quo, onde as pessoas não confiam uns dos outros, e eu não vou conseguir construir isso a 4 mãos, 6 mãos, enfim, que é novamente nossa corporação. Então, Sozinho ninguém então o vai. primeiro passo seria confiança, Newton. Confiança. Estabelecer Confiança. relação de confiança. Isso. É. Que é o nosso calcanhar de Aquiles, como eu digo, né? Isso tem se perdido muito nos dias de hoje. Né? Aquele dado que o Celso trouxe, né, Celso Uhum. no gancho ali, existe esse levantamento que existem países em que, né, aquela pesquisa, tu sabe, tu colocaria bem melhor que eu, e traz à tona isso sobre países onde realmente existe, essa é a chave principal, né, a Uhum. confiança, né, as pessoas simplesmente, obviamente eu confio, né, e a gente, quando chega aqui na nossa cultura, impacta um pouco e isso trava muita coisa, né? Desvirtua muita coisa, né? Por relação a esse fator aí, Sim. da confiança, né, Celso? Vamos fazer a pergunta para o nosso telespectador. A pergunta é aquela que quando eu dou palestras eu digo, olha, por favor, não respondam, só pensem nela. Só Uhum. pensem nela. A pergunta que o Paul Zak, nosso neuroeconomista, fez no mundo inteiro, nessa pesquisa sobre a confiança no mundo. Responde aí para nós. Você confia nos outros? Sim ou não? Quando ele fez o levantamento desses resultados, ele identificou que o Brasil é o país onde as pessoas menos confiam uns nos outros. E aí, novamente provocando, né? Qual o percentual de pessoas disse sim aqui no Brasil? Vamos começar a falar daqueles que foram melhor ranqueados, né? Dinamarca, Suécia, Holanda. 65% das pessoas em média disseram sim, ou seja, 2 em cada 3 disseram sim, Uhum. confiam nos outros. No Brasil, o índice foi de 2%. 1 em cada 50 pessoas disse sim, confio nos outros. E enquanto eu não confio, eu estou com o meu sistema de alerta ligado o tempo inteiro. Eu não estou funcionando organicamente da minha melhor forma. Eu estou preocupado com o meio ambiente, com o ambiente o tempo todo, mapeando problemas e perigos, tanto que os nossos
noticiários só trazem isso, né? Porque é a nossa cultura, saber onde é que estão os problemas, os perigos. Não tem problema, nós somos seres vivos e temos que mapear isso. Sim. Só que a questão é, isso está muito à flor da pele, como a gente diz. E aí a gente não tem um funcionamento orgânico de confiança que faz com que a gente possa usar a melhor faculdade do nosso cérebro, né? E acabamos liberando hormônios de medo, de ansiedade, de estresse, que prejudicam o funcionamento. Aí se torna fisiológico. Exato, porque basicamente, né, o que a gente esquece, e eu gosto de enfatizar, somos seres vivos passando por uma existência finita, uma experiência finita. Um dia isso aqui vai acabar. Então eu tenho que aproveitar isso da melhor forma e eventualmente descobrir como ser mais longevo para ficar mais tempo aqui com aqueles que eu amo, né? E uma das formas disso é conseguir entender quem eu sou, entender o papel dos outros na minha vida e basicamente, se a gente for pegar agora a nível da biologia, como é que isso funciona, né? A biologia nos diz que nós renovamos 1% das células todos os dias. 1% das células estão se renovando. Exemplos. Se a pessoa queimou a língua no café quente, né? Cafezinho quente de manhã. De noite não lembra mais. Ou cortou o dedo com a faca, enfim, 2, 3 dias não lembra mais. Ou seja, provas de que a gente está sempre renovando células, certo? E existe uma substância chamada telomerase que cuida dessa divisão celular. As pesquisas da biologia, da nova biologia, mostram que quanto mais telomerase eu tiver ativa no meu organismo, melhor vai ser essa divisão celular. Menos tendência essa célula vai vir de gerar um tumor, um problema que vai, né, abreviar minha vida. Então, para que eu possa ter mais telomerase, é importante que eu tenha autocompaixão e compaixão pelos outros. Entender que os outros são importantes na minha vida e desejar o bem para os outros é uma das coisas que vai aumentar a telomerase no meu organismo. São universos que se completam, somos universos que se completam um no outro, né? Somos. Olha quanta coisa. IntegraCast. Integra que é. Só chamar aqui a atenção do telespectador ali. 5ª edição. O que dizer? Quanto aprendizado saindo daqui, né? Muito. A gente já está se encaminhando para o final ali, mas certamente daria para fazer episódio 2 e 3, né? Certo. Ou ficar aqui mais umas 2, 3 horas debatendo. E eu quero trazer uma pergunta, jogar ela aqui na mesa aqui para ambos, né? Enfim, falando de longevidade, falando de sucesso nos negócios, o lucro da felicidade. Qual o lucro, falando de negócio? Qual o lucro da felicidade? Seria a longevidade, Nilton? Eu creio que a felicidade ela é realmente o estopim para a longevidade, né? Mas até a gente atingir, pelo que o Celso está nos colocando aqui, a felicidade vai demandar alguma dedicação aí, né, Celso? Contínua, eu diria. Contínua. E eu fiz uma pergunta em off. Maravilhoso. Lembrando que nós somos seres muito mais emocional do que racional, né? Uhum. Eu falo muito sobre isso, defendo muito isso e de fato é. Somos seres emocionais. Celso. Com Agora, capacidade de raciocínio, mas tem gente que não usa, né? verdade, tem gente que não usa, outros usam muito poucos Mas a consciência. é consciência, É, é níveis de de consciência, consciência. né? Basicamente, se fôssemos seres racionais, não haveria feminicídio, Uhum. não haveriam guerras, as pessoas resolveriam as coisas no diálogo. No diálogo, exatamente. Agora o seguinte, levando por este caminho, então, Uhum. a outra pergunta. Vamos fazer perguntas para termos respostas, né? A felicidade é uma decisão? Eu decido ser feliz? Maravilhoso. Eu olho para a circunstância é favorável ou não é favorável? Mas e aí, qual é a minha decisão em relação à circunstância, sendo ela desfavorável? Bom, preciso decidir se eu sou feliz ou não. Maravilhoso. Celso. Esse ser emocional que a gente trouxe aqui, né? E eu adoro dizer isso, né? Mentiram pra gente a vida inteira, né, César? Que o ser humano é um ser racional. Nós somos um ser emocional com capacidade de raciocínio. Perfeito. E muitas vezes as pessoas não usam, né? Perfeito. Tudo que acontece na vida da gente vai nos gerar uma emoção positiva ou negativa. Uhum. As pessoas que estão nos assistindo agora podem estar gostando ou não gostando, enfim, estão experienciando essas emoções, né? E essas emoções colocadas em prática é que vão gerar essa longevidade. No momento que eu entendo o porquê que eu estou fazendo o que eu faço e eu percebo o quanto isso é válido, é aí que eu vou conseguir evoluir. Com relação a lucro, que era o que estava na nossa pergunta também, né? Basicamente, se eu
fizer uma avaliação do nível de percepção de felicidade das pessoas e separar aquelas que têm uma percepção maior da sua felicidade daquelas que têm uma percepção menor. Ou seja, basicamente, separar as pessoas mais felizes das menos felizes, eu vou encontrar que as mais felizes são mais produtivas, são mais criativas, são mais inovadoras. Eu diria que elas estão mais vivas. Lembra? Sim. Tira a pessoa da sobrevivência, coloca ela na evolução. A sobrevivência faz com que eu use só mecanismos de luta e fuga, né? A pessoa vem para mim, eu resolvo tal coisa, eu não tô pensando no que eu tô fazendo. Eu tô só de forma reativa Tá agindo, né? reagindo, tá no automático. E aí quando tu consegue tirar essa pessoa e colocar numa outra situação, e é por isso que se fala muito, né, nesse campo que a gente tá trabalhando aqui, da segurança psicológica. Porque isso é o básico para que eu possa tirar a pessoa desse estado de sobrevivência e ajudar ela a usar suas melhores faculdades mentais, Claro. né? Então tem muita coisa que a gente pode ajudar as pessoas, né? Tanto individualmente quanto de forma coletiva. Sim. E o papel do líder aí, né, ou do empresário, né, é estar constantemente mostrando para as pessoas o quanto aquilo que ele faz é significativo, o quanto que essa entrega que é feita por aquela empresa é algo que beneficia a sociedade. A empresa, César, a gente tem que entender ela de uma forma mais ampla, certo? As pessoas olham para o empresário dizendo: olha, esse cara aqui é o que ganha dinheiro às custas desse pessoal que trabalha. Mas não é esse o pensamento mais adequado. Uma empresa, a primeira coisa que a empresa faz é se cadastrar junto aos órgãos do governo para dar suas licenças de funcionamento, enfim, e ela já começa a pagar imposto. Então, ela já tem uma contribuição social na sua fundação e ela faz uma contribuição social todos os meses. Sim. É interessante que o CNPJ diz ali razão social. É uma baita dica de que a empresa tem que servir para a sociedade de alguma forma. Perfeito. Segunda coisa que a empresa faz que é maravilhosa. A empresa faz a melhor política de redistribuição de renda que existe no mundo, que é dar emprego. Dar emprego é uma redistribuição de renda maravilhosa, não tem coisa melhor. Terceira coisa, a empresa desenvolve a comunidade, porque vamos pegar aqui o nosso exemplo da GM, que é um exemplo absurdo. O quanto Gravataí, o quanto a sociedade ali e os outros negócios adjacentes da GM se desenvolveram. Então, uma empresa, um empresário que está num local, ele desenvolve a comunidade do seu entorno. E a quarta questão, ele entrega algo positivo para a sociedade. Ele faz algum produto que é necessário para alguém. Se a gente for pensar nesse ambiente aqui, quantos produtos de quantas pessoas estão envolvidas, né? Então, essa é a questão. Eu consegui perceber o quanto o meu negócio é algo que faz essa sociedade girar. O quanto eu trago alguma coisa para o mundo onde eu recebo milhares de coisas, né? Eu digo, a sociedade ela é tão especializada que hoje, se eu precisar de alguma questão, tanto da medicina, do direito ou de qualquer outra área, tem pessoas que se desenvolveram, estudaram e estão lá prontas para resolver a tua demanda, né? São profissionais de várias áreas, né? Eu fico aqui amortecendo tudo isso, Somos dois. porque é um assunto sobre consciência propriamente Consciência, dita, exatamente, né? exatamente. Ou seja, essa questão que o César trouxe de eu escolher ser feliz ou é um estado de consciência, né? É um misto, é uma soma das duas pontas, né? Quando elas se conectam. Eu acabo me identificando naquilo que eu faço, sou feliz, sou útil, às vezes eu estou fazendo e não me dou por conta como aquilo é importante para a sociedade, para alguém, como você citou, estou vestindo uma roupa aqui que alguém teceu, colheu, e nós vamos pensar toda a origem. Uma coisa só, aqui de um produto, por exemplo, passou por diversas mãos, cada uma delas contribuiu de alguma forma. Questão de consciência dela olhar para aquilo, para aquela atividade dela e dizer assim, eu sou importante nisso aqui, porque se eu não fosse essa atividade, que se eu não tivesse plantado o algodão, colhido ele, as pessoas não teriam lá o tecido lá na frente. Então, essa cadeia maravilhosa de construir algo pode sim ser para mim. Eu ia fazer uma colocação, não coloquei, para não daqui a pouco me colocar mal, mas digamos assim, a felicidade também é um salário, né? Eu recebo a felicidade como uma forma de pagamento, esse sentimento que eu recebo de estar feliz naquilo que eu faço é uma parte do meu pagamento. Perfeito.
Eu acho A interessante gratificação, Interessante, né? né? Eu digo assim, existem algumas questões na área da psicologia que eu acho muito interessante sobre geralmente direcionar esse olhar, Uhum, fazer com que as pessoas percebam e olhem dentro da PNL, como nós vemos muito do Uhum, Enneagrama, por uhum, exemplo, uhum. digamos, né? ah, o Enneagrama, por exemplo, trata bastante de dizer assim, qual é o nosso salário emocional, né? Eu acho uhum, interessante essa, Sim, essa colocação. sim. Mas a felicidade, ela pode ser também, né? A gente viu aqui que atingir o nível de felicidade, às vezes, não demanda tanta coisa. Exato. E a felicidade, a régua da felicidade, depende de você. Você também pode se autoavaliar e dizer, uhum. eu estou feliz? Sou feliz, né? Tem aquilo que você me coloca sempre, Celso, Perfeito. nas nossas conversas, Uhum, ser e estar. Eu adoro essa colocação, né? O to be, né? exato. Ser e estar, César. Hoje, por exemplo, você está, você é feliz? Olha, eu sou feliz, porque é Então, decisão, né? então, É decisão, maravilhoso. eu sou Uhum, feliz. Isso é muito importante, isso é lindo, maravilhoso. É muito um estado de consciência mesmo. Você Uhum. perfeito. se virar essa chave para consciência. Então, estamos aqui no IntegraCast hoje, especial com com Celso Dellinhausen e César Danete, Newton Mello aqui, gerando aqui uma grande egrégora de pensamento, de da gente agora ir deitar, né, nossas camas hoje nesse inverninho maravilhoso aqui, Bah, né? Uhum, show. E começar a pensar, avaliar assim as coisas, colocarmos a nossa vida diante de nós, fazermos um ângulo de 180 graus e nos colocarmos diante de nós e olharmos assim, dizermos o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu já conquistei, até onde uhum, eu andei, né? Até mesmo aqueles tombos, como você falou, as questões pode ser negativo também. Vamos ver o lado positivo do lado negativo. O que que eu aprendi com isso? Nossa, hoje eu uhum. sou muito mais resistente. Hoje eu Perfeito. vejo as coisas de uma outra ótica Exato, por exato, conta disso. Exatamente. exato. Eu estou carregando e vou carregar esta frase, né? No âmbito dos negócios, mas também serve para todas as pessoas, para o ser humano, para o indivíduo. Nós nunca perdemos quando estamos vivendo num momento difícil, quando Uhum, erramos. Nós nunca perdemos. Exatamente. Ou nós ganhamos ou nós aprendemos, né? uhum. Cara, que incrível isso aqui. Falta 3 minutos para Bah, encerrar o nosso horário ali. não acredito, adiantaram o relógio sem a gente Quinta perceber. edição do IntegraCast. O primeiro, Celso. O primeiro IntegraCast com psicólogo. E o primeiro IntegraCast com Ray-Ban da Meta. Olha aí, ó. Viu só? E depois nós teremos aí imagens. Tu Fiz alguns gravaste, takes né? aqui. Fez uns Isso, takes. vou fazer um agora. Depois nós vamos fazer edição ali e colocar aqui para os telespectadores ver também. Sigam o IntegraCast, divulguem, compartilhem. Isso. Vamos fazer disso aqui um grande movimento, né? De consciência, de Exato. desenvolvimento, de aprendizado, de troca, porque você também Uhum. aí do outro lado pode nos mandar algo que você Sim. acha pertinente para tratarmos aqui no assunto, né? Uhum. Estamos aqui Exatamente. agora a partir daqui, mas a via é de mão dupla, né, César? Uhum. Eu quero fazer a minha fala final aqui para o pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, daquilo que eu aprendi. Meu aprendizado aqui de hoje. Quanto mais eu me dou para o outro, mais feliz eu serei. Meu abraço. Pode conduzir a finalização. Eu vou para casa com esse. Quanto mais eu me dou para o outro, mais feliz eu serei. E é por isso que eu sempre trago que o individualismo hoje é o grande inimigo da felicidade. Uhum. A vida a gente já percebeu que é coletiva, né? Eu gosto muito de fazer um comparativo da nossa sociedade com o ser vivo que a gente é, né? Eu digo que a boca só mastiga, eu não preciso pensar no meu estômago para ele digerir meu alimento, não preciso pensar no intestino, olha, manda a proteína X para a célula Y, isso é tudo automático, né? Assim como a sociedade também é. Assim como o nosso corpo tem milhares de células, cada uma com uma função específica e desenvolvida, melhorada ao longo dos anos para cada vez poder fazer sua melhor função, assim é a sociedade. Nós temos milhares de pessoas que podem nos ajudar naquilo que for necessário. Então, quanto mais eu consigo perceber que a sociedade está me ajudando a ser longevo, que a sociedade ela prospera em função dessa nossa conexão, mais eu consigo me integrar a ela,
né? Por isso, se eu deixar esse individualismo de lado e conseguir perceber o quanto as pessoas são coletivas, o quanto o trabalho é coletivo, mais eu vou me sentir inserido nessa sociedade, Uhum. né? E vou sentir o pertencimento que a gente falava Sim. e o significado da minha existência. Celso, é maravilhoso tudo isso. Eu também vou para casa, César, com um pensamento, com pensamentos, com nortes, com direcionamento, né? Com alguma segurança também, de um certo ponto, de também me sentir também pertencente a estar fazendo algo na sociedade, né? Uhum, De a minha vida estar também ah, sendo válida, né? E eu concluo, talvez, Celso, me ouso a fazer aqui uma metáfora, né? De tudo isso que nós falamos uhum, e entender que a felicidade, ela é como se fosse um trem em um trilho em sentido à longevidade. Enquanto esse trem estiver seguindo o seu caminho, seguindo o seu fluxo, é uma linha, né? Claro, pode ser que tenha uma curva aqui, né, uma pedra ali, um obstáculo, faz parte. uhum, Esse é o detalhe que faz com que as coisas, né, tenham um significado às vezes até melhor ou maior. Uhum. E então nós estamos numa jornada da longevidade e o que nós devemos cuidar são esses obstáculos, são as intervenções, de como nós vamos lidar com elas, se nós vamos interpretar elas como um aprendizado, ou se, pode ser que demande de nós ficarmos um tempo ali uhum, para tratá-las e seguir o nosso fluxo. A longevidade, entendo eu agora, esse grande papo aqui, que ela é um objetivo, uma estação lá na frente, onde devemos seguir. E devemos ficar vigilantes e atentos às interrupções, Uhum. para não tomar elas como verdades. E é aí que interrompe o nosso caminho para atingir a longevidade. perfeito. A felicidade, ela é um condutor para que nós chegamos lá na frente. E aí nós também falamos que a felicidade, ela é um composto de muita coisa que pode ficar para um dado momento complexo ou não. Vai demandar da gente olhar para ela e entender como quisermos. Uhum. Me faço ok desse pensamento, Celso? Sim, eu gostei muito da metáfora do trem, né? Porque o trem envolve movimento. Isso, E uma das constante. coisas fundamentais para a gente se perceber feliz é a gente se movimentar, Se movimentar. né? Ir em busca daquilo que a gente acredita, colocar em prática o que a gente tem de melhor, né? E se relacionar de forma harmônica, tentando gerar relações de empatia, Sim. que nem o César falava antes na nossa conversa, né? Que ele tem um desafio de conversar com pessoas que ele não conhece, puxar papo, né? Com pessoas. E isso é uma das dicas mais interessantes que a gente pode dar para as pessoas, porque cada ser humano é um mundo à parte. E no Uhum. momento que eu consigo interagir com ele, independente das diferenças, eu estou colocando ele acima de qualquer diferença. Né? A gente fala hoje muito que a gente tem questões de preconceito na sociedade, né? E a gente até poderia entrar no entendimento disso, né? Uhum. Mas o quanto mais eu conseguir colocar a pessoa acima dos seus traços, ou das suas características, ou das suas escolhas, enfim, sejam política, partidária, religiosa, mais eu estou respeitando o ser humano e entendendo o quanto ele é importante na minha vida, independente do que ele faz ou do que ele pensa. E teríamos muito assunto, né? Bom, encerrou o nosso tempo. Estamos com um déficit lá de 3 minutos. Bom, para aí, né? Então, para encerrar, @IntegraSul, sigam lá no Instagram, Isso. @Trabalhe Feliz, sigam muito, Isso. @Moderna Eldorado, a sua ótica em Eldorado do Sul. Isso. Foi um prazer, também IntegraCast. use coworking e obviamente, o nosso @IntegraCast. Aumente a nossa audiência, compartilhe, divulgue o nosso trabalho aqui, contribua também com informações, com dicas, enfim. Uhum. E aí, um prazer, então, ter Uma estado honra. com vocês essa noite Uma maravilhosa aqui. Até o próximo episódio, quem sabe com um assunto como este, ou até mesmo a segunda ou terceira, quarta parte que a gente precisa sobre isso. Um salve a todos vocês, o tempo maravilhoso de Beijo no vocês coração. para nós. Tchau. Beijo no coração de vocês, aquecido para esse friozinho. Até mais. Até mais. Obrigado.